Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos, amém? Tudo bem? Deixa eu te pedir, já sabe, né? O pastor Rogério, quando prega, ele pede logo para você vir mais para frente, né? Se você puder, venha. Eu aprendi um negócio, eu fui num culto na igreja de um pastor amigo meu, aí eu cheguei no culto cedo, aí lá na entrada estava a pilha das cadeiras, dessa altura, e mais ou menos umas 5, 6 filas de cadeira, né? Eu não entendi. Aí eu entendi que é a forma que ele tem de fazer o povo sentar na frente. Ele bota 5 filas e a pilha lá atrás. Aí o povo vai chegando, é obrigado a sentar nas filas. Aí quando lota, os obreiros já vão espalhando mais cadeira e o povo vai chegando e sentando. Aí ele consegue controlar. Eu digo, rapaz, eu acho que eu vou dar essa ideia para o bispo. A gente começar assim é bom que fica todo mundo pertinho. Amém? Deixa eu te pedir que abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler 20 versículos, que assim como Deus falou comigo, eu acredito que nesses 20 versículos, se for necessário o pastor descer, você já entendeu o recado. Você já sabe o que Deus quer para a tua família, já que hoje nós vamos estar tratando família. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, nós vamos lê-lo até o versículo 20. Uma leitura extensa, mas tremenda. Podemos ler? Já está na agulha aí? Diz assim a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, até o 20. Diz o seguinte: houve um homem de Ramadaim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toa, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os filhos do profeta Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte muito excelente, porquanto ele amava. Porém, o Senhor tinha-lhe fechado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava, não se alimentava. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um dos pilares do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orava ao Senhor e chorava abundantemente, e fez uma aliança dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, percebeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por bêbada. E disse-lhe Eli: até quando
estarás tu embriagada, aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor, vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E Elcana amou e conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Diga amém. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, tenho pedido a Deus. Bota a tua mão na Bíblia e faz o teu pedido a Deus agora, nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós agora te pedimos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, falar à nossa alma. Assim, ó Deus, como o Senhor se lembrou de Ana, se lembrou da sua amargura, de toda a sua tribulação. Eu sei, ó Pai, que nessa noite tem famílias, tem lares, tem homens, tem mulheres, tem jovens, tem crianças, ó Deus, com algo a te pedir nessa noite. Mas uma coisa eu te peço, ó Deus, lembra-te de nós, lembra-te de cada um que aqui está, lembra-te de mim, lembra dos meus filhos, da minha família, das nossas casas, dos nossos lares, das nossas esposas, esposos, enfim, ó Deus, faz menção a cada família aqui nessa noite representada, a cada um desses, ó Pai, que venha, ó Pai, posteriormente assistir esse vídeo, ó Pai, essa filmagem, mas que a mesma petição seja feita, ó Pai, nós te pedimos pelas nossas casas. E a igreja que crê, diga amém. Pode sentar-se. Como eu disse, eu acredito que é um texto que por si só já dá o recado. Por si só já tem uma intensidade no texto que já desperta algo em você. Eu acredito, enquanto nós líamos, Deus ele já foi falando com você, amém? Porque quando eu li, e a Bíblia é tão maravilhosa, e como a gente costuma dizer, é um livro vivo, é um livro que por si só já tem vida, que por mais que a gente lê, pelo número de vezes que eu já li Bíblia, e pelo número de vezes que eu já passei pelo livro de Samuel e por essa história, por mais que você diga, mas a história de Samuel é linda, eu conheço ela de ponta a ponta, eu consigo até contar essa história sem nenhum erro, mas toda vez que você lê, Deus fala com você de forma diferente. O texto não diz como foi que Elcana conheceu Ana, e nem diz como foi que ele conheceu Penina, não diz quem foi que ele conheceu primeiro. Agora o texto deixa claro que ambas eram esposa, mulher, era casada com ele. Não diz que nenhuma ou outra fosse concubina. A gente lembra que Abraão teve uma mulher chamada Sara, mas ele teve concubinas, o texto diz. Uma delas foi Agar, que é a mãe de Ismael, mas teve outras. A gente vê também na história de Jacó, que posteriormente virou Israel, mudou o nome, que ele foi para a casa do tio, mas antes dele chegar na casa do tio, ele encontrou uma mulher chamada Raquel, que ali foi amor à primeira vista. A palavra diz que ele amou Raquel do fundo do seu coração, e trabalhou por ela, foi enganado, trabalhou 7 anos, no final dos 7 anos que ele deveria receber Raquel como esposa, o tio veio com conversa e disse que não, tinha que receber Lia primeiro, porque Lia era mais velha, não era conveniente que a mais nova casasse primeiro, que isso aí não tinha nada a ver. Até mesmo na história cultural do povo de Israel não tem nada que diga que isso é errado, ou religiosamente ou culturalmente, na realidade foi para enganar mesmo Jacó. E Jacó, mesmo assim, recebeu Leia, na realidade, Leia, não Lia, Leia, recebeu ela como esposa, casou com ela e trabalhou.
mais 7 anos por Raquel, que era aquela que ele amava. Mas o texto diz, ambas eram mulher dele. Mas ele também teve concubinas. Normalmente as concubinas eram as servas das suas mulheres. Normalmente quando casava, que elas vinham, traziam toda a sua corte, né, vamos dizer assim. E o homem tinha o direito de recebê-las como concubina. Não era ir atrás fora, já vinha com a mulher. Se a mulher fosse inteligente, ela se virasse e não trouxesse nenhuma. Não, eu mesmo sei me vestir, eu mesmo sei cozinhar. Já para não dar mais para o rapaz não querer, já que veio contigo também é minha, viu? Era mais ou menos por aí. Mas o que eu quero dizer é que na história dessa família que o texto fala, não diz como foi essa paquera, como foi esse amor, como foi o desenvolver desse lar, quem ele conheceu primeiro, mas o texto deixa claro que ele amava a Ana. E ele amava de uma forma superior a Penina. E o texto ainda diz que ambas eram rivais. Havia uma competição entre um e outra, justamente pelo... Agora sim, a história cultural deles fala que uma mulher que não tem filhos ela é considerada uma mulher maldita, amaldiçoada, é uma mulher que, como se diz, que não serve nem para ter menino. E isso amargurava a Ana. Isso trazia um peso, um desgosto muito grande no coração dela, na vida dela, pelo fato dela não ter filhos. E principalmente homem. Que queria ver uma mulher se sentir realizada, o primeiro filho dela fosse homem. E eu já vi irmãs, mulheres, casais que já passaram pelo gabinete da gente, conversando comigo, com a pastora Wanda, e agora, recentemente, eu escutei uma dizer que graças a Deus que o último filho que ela teve foi homem, porque o marido merecia um filho homem. Eu até disse assim, eu não entendo o porquê que a senhora acha que tinha que ter um filho homem, porque os outros 3 ou 4 são meninas. E ficou naquela peleja até vir um homem. Eu disse, irmã, por esse lado aí, os meus primeiros foram homens, na realidade a última é que foi a Esther, que eu digo que é a filha da minha velhice, aí ficar só nela. Mas graças a Deus que você tem esse contexto de lá. Agora só que procura imaginar o coração de uma mulher que dentro dessa cultura deles, dessa cultura, onde mulher que não tivesse filho, ela não valia para nada. E o pior é ela saber que o coração do marido é dela. É ela saber que o amor da vida dele é ela, e ela não poder dar essa retribuição. A gente viu que Raquel também demorou a dar filhos, e por conta disso, Leia ficou gerando. Leia, se pudesse, todo ano tinha um. E ela passava na cara também de Raquel, era muito semelhante a essa história que a gente está lendo. Agora, só que o texto diz que esse homem, ele era um homem de Deus, porque todos os anos, ele saía de Ramá, cidade dele, vinha até Siló, descia, na realidade, que Ramá é uma cidade montanhosa, descia até Siló, que era onde ficava o templo, e lá em Siló, ele apresentava as orações dele a Deus, e levava os seus sacrifícios, e era comum o pai, o homem de família, ele pegar todos os sacrifícios e dividir entre os filhos e as suas esposas. E o texto diz que ele fazia isso para cada filho, para cada filha ele dava uma porção, ele dava um animal, ele dava algo, apresente aqui, meu filho, a sua parte. Ele dava alguma coisa para cada um, mas o texto continua dizendo que quando chegava em Ana, a maior parte do sacrifício ele dava para ela, porque ele amava ela. Recentemente eu conversei com uma pessoa que disse, pastor, quando eu estou me consagrando, aí eu chego em casa, a minha mãe não é crente, a minha mãe me xinga, abre confusão comigo, eu penso que não, estou xingando ela também, eu digo pronto. Aí tu passa o dia em consagração, você passa o dia se preparando para ter algo com Deus, em fração de segundos tu joga isso fora. E só que essa é uma estratégia tão satânica, que na vida de Ana, também não era diferente. A palavra diz que Ana vinha para se apresentar ao Senhor, mas constantemente ela era xingada, ela era ameaçada, a sua rival, como o texto diz, a Penina, brigava com ela para tirar a santidade dela. Agora, só que a tua briga ela não é contra a carne,
A tua briga ela não é contra sangue. A tua luta é contra principados e potestades que existem. E tem gente que acha que é brincadeira. No plano espiritual, plano onde o carnal não pode ver, existe uma milícia espiritual, existem demônios, na realidade, vou ser mais claro, que lutam, conspiram para que realmente dê errado. Eu não posso ir em você, eu procuro mexer com teu filho, com teu pai, com tua mãe, com teu irmão. Eu levanto alguém que procure te tirar a santidade naquele momento. É o camarada vir te afrontar para ver como é que você vai reagir. Mas se você for afrontado e levantar a mão e disser, eu te repreendo, meu querido, você já ganhou a luta. Agora a Ana, ela agia dessa forma. A Ana, ela tinha um conflito familiar, ela tinha um problema dentro do contexto familiar, e é sobre isso que a gente está aprofundando a entender que uma das coisas que é mais ameaçada hoje, eu não digo nem hoje, ao longo dos tempos, sempre foi família. Satanás, Deus iniciou o projeto dele lá no Gênesis, foi com a família. E Satanás iniciou o processo de frustração também nessa família. A palavra diz que por um homem entrou o pecado no mundo, o Adão, mas por um homem esse pecado vai sair, que é Jesus. E por conta do pecado entrou a morte, mas a morte foi vencida também por esse Jesus. Jesus não ressuscitou porque havia profecias que dissessem que ele ressuscitaria. Jesus não ressuscitou, não era porque a essência dele fosse Deus, ele era Deus, é Deus, permanece sendo Deus, mas Jesus ressuscitou porque a Bíblia diz que a única coisa que pode te matar chama-se pecado. O salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que que a morte entrou no mundo por conta do pecado. E eu, durante 20 anos, eu trabalhei com funerária, eu mexi muito com famílias enlutadas, eu passei por muita situação de perda, e eu nunca vi um enterro feito festa. Todo enterro tem choro. Uns se desesperam mais, outros são mais equilibrados, mas sempre vai ser choro. E uma vez me deram uma palavra, descobriram que eu era pastor, pois diga alguma coisa, pastor. Eu disse, qualquer coisa que eu diga não vai mudar a situação de vocês. Qualquer coisa que eu fale, ou qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa possa falar, não vai mudar o contexto de perda, de luto, porque existe uma coisa na gente que faz com que o homem ele não entenda e não aceite a morte, porque nós não fomos feitos para a morte. Você foi feito para ser eterno. Deus, quando fez Adão e fez Eva, fez para ser eterno, amém? Deus não fez projeto de morte. A palavra diz que a morte entrou por conta da desobediência, que foi o primeiro pecado. E por conta do pecado, veio a morte. E, portanto, todos pecaram e estão destituídos de Deus. Essa palavra destituídos de Deus, no original, estão mortos para Deus. Você vai morrer por conta do pecado. Agora, esse Deus é tão maravilhoso que ele assume uma forma humana, com RG com o nome Jesus. Como o Evangelho diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que essa morte também fosse derrotada. E essa morte foi derrotada porque a palavra diz, Cristo Jesus, o homem, sujeito a dores, sujeito às mesmas necessidades, sujeito a pecado, porém, nada pecou. E esse Jesus que, porém, em nada pecou, quando ele na realidade, ele não foi morto, ele se entregou, tem um detalhe, porque nem isso, a morte não pode matar ele, porque ele não tem pecado. Ele foi que se entregou por você e se entregou por mim, pela minha família e pela sua. Aí você imagina 3 dias, Jesus sentado numa cadeira e a morte olhando para ele, procurando um defeito, para dizer, tu vai ficar, garotão. Aí que eu achei um defeito, eu achei um pecado, eu achei algo em ti que vai te segurar. Durante 3 dias não teve nada que pudesse segurar Jesus, ele ressuscita. Porque ele não era para ter morrido. Ele não podia morrer. Não é porque fosse super-homem, não, é porque realmente ele não pecou. E quando não há pecado, a morte ela é vencida. Você entendeu agora a lógica? Ele não ressuscitou porque era Deus, ele ressuscitou porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou porque ele não tinha pecado. Ele ressuscitou porque não tinha nenhum agrilhão. E quando Paulo diz,
Ó morte que começa a brincar, morte, cadê a tua força? Cadê o teu poder? Cadê o teu grilhão? É porque não tem como segurar. E a gente vê todo esse desafio aqui nesse contexto aqui da família, que essa criança que lá na frente a gente vê Ana embalando, é o profeta Samuel. É um contexto de que o que Satanás já fazia na vida de Ana era justamente tentar tirar a santidade dela. Porque quando ele não pode ir em você, pode se preparar que ele procura outro. Não vai dar certo com o Diego, eu vou procurar outro. Para ver se por esse eu consigo abalar. Eu não vou em Adão, eu vou na mulher dele. Não estou aqui culpando. Eu vou nela para atingir toda uma geração, para atingir um lar. Decorrente disso, filho, irmão matou irmão. Decorrente disso, a gente vê tudo isso que a gente passa hoje. Mas o texto diz que Ana ela não se dobrava. Eu estava lá em cima lendo e orando, quando eu levantei, eu dei um glória e disse, eu não abro desse Jesus por nada. Eu não abro nem a pau desse Deus que eu tenho, porque é o Deus maravilhoso. É tremendo, não tem como abrir. Com ele não é vencedor, não, você é mais do que vencedor. Com ele você, eu estou liberto, não está não, porque se ele vos libertar verdadeiramente, você é livre. Não é qualquer libertaçãozinha não, você é livre. O texto coloca o é no imperativo, você é livre. Não é talvez, quem sabe. E o que Deus quer fazer no teu lar não é uma probabilidade, é uma certeza. O que Deus tem para fazer dentro da tua casa não é uma expectativa, não é uma estimativa e nem é probabilidade, ela é certa. É algo certo, não foi feita pesquisa para ver se vai funcionar, não. A palavra diz que dá certo. Eu vim para que tenha vida, mas é uma vidazinha medíocre? Não, eu vim para que você tenha vida em abundância. Não é qualquer vida. Eu não morri para que você tivesse qualquer vida. Eu morri para que você tenha a vida. Agora a palavra diz que quanto mais Ana ela era afrontada, mais ela se consagrava. Quanto mais ela era xingada, quanto mais ela era humilhada, quanto mais ela era espancada, digamos assim, mais ela se colocava na presença de Deus. A palavra de Deus diz que todos os anos aquela família ia à casa de Deus, com letra maiúscula. Eles não vinham numa peregrinação, eles não vinham numa caravana, eles não vinham porque fosse, procissão. Eles não vinham porque era um costume, eles vinham porque eles vinham para adorar. O texto diz que todos os anos eles vinham para adorar e sacrificar. Eles vinham à casa de Deus, não era para visitar, eles vinham para entrar na presença de Deus. Eles vinham porque ele juntava toda aquela família, porque Eucana, que era o pai, era o líder, era o cabeça, ele sabia que tinha que entrar na presença de Deus. E o interessante é que até hoje o judeu ele tem essa visão de pelo menos uma vez ele tem que peregrinar até Jerusalém. Ele tem que ir até o templo, pelo menos. Agora só que o dia que aquela mulher rasgou, no dia que aquela mulher ela conseguiu rasgar o coração dela de tal forma, lembra que eu costumo dizer, chama a atenção de Deus para você? Você pode ter uma vida com anos e anos de crente, mas você ainda não conseguiu chamar a atenção dele. Lembra que de muitos que estavam numa multidão e às vezes Jesus olhava só para um, porque chamava a atenção dele. Jesus no tempo a palavra diz que entrou uma mulher e ofereceu uma moeda de oferta e chamou a atenção dele. Não chamou a atenção quem estava com o valor da cifra maior, mas a forma que ela estava entregando aquela moeda. Jesus na borda de um tanque, onde a palavra diz que vários coxos, aleijados, doentes, estavam, mas um chamou a atenção dele. A palavra de Deus diz que ele estava num templo pregando e de repente uma corda, não sei
qual foi o dispositivo, desceu uma cama com um aleijado. E a palavra diz que Jesus, vendo-lhes a fé, ou seja, chamou a atenção dele. A palavra diz que no meio de uma multidão, Jesus diz, alguém me tocou diferente, alguém chamou a atenção dele. E Ana, naquele momento, não sei de dia ou de noite, mas ela conseguiu chamar a atenção de Deus. A palavra diz que ela resolve fazer uma aliança. Será que em outros anos anteriores ela não possa ter feito uma oração talvez até mais bonita? Talvez uma eloquência melhor? Que a questão não é a oração, a palavra diz que não é pelo muito falar. Mas só que naquele dia, ela coloca, eu acredito que ela colocou algo a mais na oração dela que ela ainda não tinha colocado. A palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que o resto, meu amigo, ele acrescenta. Talvez Elcana, todos os anos, ela dissesse, Senhor, me dá um filho. Senhor, abra minha madre. Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Mas para que você quer esse filho? Você quer esse filho para provar que é mãe? Você quer esse filho para conquistar o amor do teu marido, que você já tem? Ou você quer esse filho só por uma questão competitiva? Você quer esse filho para quê? Muitas vezes a gente pede, a palavra diz que não tem porque não sabe pedir, quando pede, pede mal. E por que eu peço mal? A Bíblia diz, porque você pede para gastar com seus deleites, ou seja, para a sua. Quando a Bíblia diz para os seus deleites, ele está dizendo para a sua satisfação própria. Só que aquilo que Deus me dá, a palavra diz que Ele está me dando, e eu sou um mordomo responsável por aquilo que Ele está me dando, que na realidade é dele, não é meu. E eu preciso cuidar e tratar do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero. Só que naquele momento, Ana, na sua oração, no seu momento de angústia, a palavra diz que ela orava no íntimo dela, no coração, ela ainda mexia com os lábios, mas a palavra diz que não dava para ouvir nada, e nem Satanás naquele momento, eu acho que ele estava louco da vida para tentar entender o que é que aquela mulher está orando, o que é que ela está conversando com Deus, o que é, porque eu não consigo entender, porque ela está numa intimidade com Deus. Porque ela está numa intimidade com Deus tão grande que não tem demônio, não tem Satanás, não tem entidade da treva, meu querido, que vai conseguir entender o teu relacionamento com Deus. Porque naquele momento você está no estreito com Ele. Existem determinadas coisas que você quer conversar só com aquela pessoa. Aqui não é para ninguém saber. Faz isso com teu pai, faz isso com Deus. Não abre a tua boca, tu não vai expor a tua vida no Facebook, no WhatsApp. Não vai expor a tua vida para quem não tem a mesma fé e para quem não vai entender. A palavra de Deus diz que nem o profeta estava entendendo aquilo ali, porque aquilo era mistério de Deus na vida dela. Nem o profeta estava entendendo. O profeta julgou ela como bêbada, como embriagada, como alcoólatra. E você sabe por que o profeta olha para ela e diz, até quando tu vai continuar nesse vinho? Você já parou para imaginar? Porque todos os dias ela tinha aquele estreito com Deus. E todos os dias Eli tinha o costume de sentar nessa cadeira no meio do pilar. Até para morrer Eli estava sentado nessa mesma cadeira. A palavra diz que teve uma guerra que levaram a arca. Aí chegou a notícia. Levaram a arca de Deus. Ele caiu para trás e quebrou o pescoço. E esse mesminho aí. E a palavra diz que ele estava sentado na cadeira, encostado no pilar. Era costume do profeta ficar sentadão. Ele ficava lá, na porta da igreja, na cadeira dele. E os seus filhos, que eram os sacerdotes, Ofni e Finés, faziam a ministração. Que, diga-se de passagem, 2 pastores sacerdotes corruptos. Que por conta disso veio morte na família. Que é outro contexto. Mas eu acredito que todos os dias essa mulher ela tinha esse relacionamento dela com Deus. E todos os dias Eli prestava atenção naquele ritual, naquele negócio. Rapaz, todo dia essa mulher está aqui, mas com essa ladainha, com esse budejado, parece que está bêbada. Só que um dia ele resolve perguntar, minha amiga, até quando tu vai vir para a igreja bêbada? Não foi naquele dia que despertou a atenção dele, ele já vinha prestando atenção. Só que ali, Ana não estava chamando a atenção do profeta, Ana estava chamando a atenção de Deus.
Ana, com isso, com todo esse relacionamento, com tudo que ela fazia, todos os dias ela estava lá, orando, rasgando o coração, abrindo a alma dela. Não era indo pedir ajuda ou conversar, pedir qualquer coisa para vizinho que não sabe de nada. Ela estava com Deus. E o profeta copiando. Vai passar a semana todinha nesse negócio. Até quando você vai vir para a igreja bêbada? Meu Senhor, não me tenha como embriagado, eu estou com a alma amargurada. E com essa amargura de coração, eu oro ao meu Senhor. E aquilo foi uma tapa tão grande no profeta, que o profeta, eu imagino ele dando 2 passos para trás. Aí eu não vou me meter, que o negócio é ela com Deus. Eu já vou me calar por aqui. Uma coisa eu te digo, que Deus conceda a tua petição. Não precisa nem me dizer o que é que você está pedindo. Que Deus conceda o que você está pedindo. É tremendo. Isso é família. É você se colocar numa posição de guerreira, de guerreiro pela tua família. A tua família não é teu rival, é tua família. Eu sei que ninguém leva ninguém para o céu, mas a gente procura dar uma ajudinha. Ninguém vai para o céu agarrado com você, mas dê uma ajudinha. Eu sei que todos nós temos o livre-arbítrio. Eu estou aqui porque eu quero. Mas também apanhei muito para chegar aqui. Já deu para encaliçar joelho. É tão bonito quando a gente diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Não é bonito? Mas você não sabe o que José passou para dizer isso. Josué, desculpa. Você não sabe o que Josué passou para ele poder abrir a boca dele e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é só uma frase bonita numa camisa, num adesivo colado num carro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra diz que depois que Josué fez toda a distribuição demográfica, que ele separou, que ele demarcou e disse, está aqui para cada uma das tribos, a herança que Deus disse que vos daria. Aí ele começa a separar, Deus dizendo, demarcando as fronteiras. Quando ele termina, ele manda chamar todos os príncipes e diz, pronto. Eu não sei vocês, se vocês vão se servir aos deuses dessa terra, aos deuses dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, aos deuses da além do Egito. E ainda tinha gente que sonhava com o Egito ainda achava que o negócio lá estava melhor. Eu não sei o que é que vocês vão fazer. Eu uma coisa vos digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, e você, o que é que você diz hoje? Você diz hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu vou me colocar numa posição de guerra? Eu vou me colocar numa posição de conversar com Deus, de chamar a atenção de Deus? E a palavra diz que Ana fez uma aliança com Deus, olha só. A palavra diz que ela aliançou e disse, eu faço uma aliança, eu faço um voto, em algumas traduções. Aí Ana vai e diz para Deus, Senhor, hoje eu vou te dizer para que é que eu quero esse filho. Hoje eu vou te dizer que eu não quero simplesmente ser mãe. Hoje eu vou te dizer que eu não quero simplesmente botar o dedo na cara de uma rival e dizer, olha, agora eu estou buchuda. Ah, daqui um dia eu estou com o menino no colo. Eu não quero criança simplesmente para tirar o opróbrio, para tirar a vergonha de mim. Eu quero um menino para te dar, para te devolver. Porque uma coisa eu te digo, eu faço uma aliança hoje, se o Senhor me der, eu te devolvo. Me dá só o prazer de ser mãe, mas o prazer de ser pai é do próprio pai. Aí a palavra diz, naquele dia, Deus olha para Ana, olha, aí que você não tinha me dito isso ainda. Eu já conheço até o enredo da tua oração todinha. Às vezes a oração da gente já parece reza, né? Você já notou que tem hora que você vai orar? Meu amigo, é a mesma coisa. Você já é uma reza. Já é uma reza. Porque o significado de reza é algo copiado. É algo decorado. Não é que seja a oração. Não, mas é porque
Não vai vir gente dizer, não, porque a oração na igreja católica é reza, não é oração. Eu digo, não, irmão. Reza significa algo copiado, algo repetido, algo decorado. Eu lembro que quando o advogado ele chega perante o juiz, que ele tá na discussão, ele diz, segundo reza, artigo tal, parágrafo tal, ou seja, ele está dizendo, segundo está escrito, ele está fazendo o juiz lembrar o que está lá no código. Ou que seja penal, previdenciário, por aí vai. Mas é muito comum usar esse termo, segundo reza, artigo tal, parágrafo tal, ele cita. E às vezes quando nós vamos orar, já virou reza. Deus não precisa nem da onisciência para saber o que é que você vai orar. Você já notou? Não, Deus sabe que ele não, mas às vezes não precisa nem da onisciência, ele já sabe o que é que você vai dizer. Mas só que naquele dia ele olha para Ana e diz, opa, hoje você está me dizendo algo que você ainda não tinha dito. Hoje você está lançando um desafio, não é para mim que sou Deus não, porque para mim é besteira te dar menino. Mas eu quero ver se você, eu sou Deus e te dou o filho, mas você é mulher para me devolver ele? Presta atenção, o que é que você está dizendo que vai fazer? Não é um acordo com Deus, Senhor, tu me dá isso que eu te dou isso. Não, não é uma aposta, não é um acordo, não é questão de uma promessa, um voto, é uma aliança que eu estou fazendo. E é tão sacro que ela não só diz, Senhor, eu te devolvo. Ela diz, Senhor, na cabeça desse menino não vai passar navalha. E outra coisa, como ela foi confundida com bêbada, quando ela diz na cabeça dele não vai passar navalha, ela está falando de uma aliança que homens faziam com Deus, que era chamado Nazireu, não é Nazareno, é Nazireu. O Nazireu mais conhecido na Bíblia qual é? Sansão. Sansão, a mãe dele também fez um voto com ele. É o chamado voto, aliança de Nazireu. Que a aliança de Nazireu não era só a navalha. Sansão perdeu, não foi porque cortou o cabelo, porque ele foi desobediente. E permitiu que aquilo acontecesse. A força dele não estava no cabelo, não é nada mitológico. É porque Deus usava ele daquela forma, que ele era um guerreiro, mas no dia que ele desobedeceu, até porque todo mundo sabia. Dalila não sabia porque era filisteia. Ela não sabia da cultura judaica. Mas todo judeu sabia, não, ele tem o cabelo grande, é porque não pode cortar, ele tem uma aliança com Deus do ventre da mãe. Mas só que a aliança de Nazireu não é só a navalha, a palavra dizia que também não podia tomar bebida forte. E no dia que aquela mulher foi a Deus, ele vai fazer, eu já estou fazendo uma aliança com Deus e ele vai entrar nessa fé comigo. E é tão tremendo que Samuel ainda com 7 anos já conversava com Deus. Nem esse profeta chamado Eli já não escutava mais a voz de Deus. Imagina, Deus falava com Samuel para Samuel dar o recado para o profeta. É o profeta do profeta, você já imaginou isso? O porta-voz do porta-voz do porta-voz de Deus. Porque o relacionamento que Eli deveria ter com Deus não tinha mais. Ele não chamava mais a atenção de Deus, e uma criança de 7 anos agora chamava. Que ele entrou na fé com a mãe. E a palavra diz que quando desmamou, ela entregou, toma. Aí eu fico imaginando o sacerdote, os sacerdotes, Eli no caso, foi ele que criou. Ele fica dizendo, rapaz, eu já recebi muita coisa aqui na igreja, mas menino nunca vieram me entregar não. E aí, pai, o que é que eu faço com esse negócio aqui? A mulher faz aliança e quem vai criar sou eu. Isso eu já me perguntei tanto, como seria o semblante de Eli com ela chegando e dizendo, toma que o menino é teu. Não, é teu porque eu já entreguei a Deus. Antes dele ser gerado, eu já tinha dito a Deus que é dele. E como o Senhor é o profeta e teus filhos aí que são os sacerdotes, então... Mas a história diz que todos os anos, Ana estava lá com Samuel. Visitava. Tinha aquele relacionamento com ele. Agora entenda, não desvia a tua atenção, porque quem está em guerra, quem está em batalha, se você olhar um pouquinho para o lado, você cai. Quem está numa guerra, se ele desviar um pouquinho a atenção, você leva um tiro e já era.
E muitas vezes o que Satanás ele quer fazer dentro do teu lar é tirar a tua atenção daquilo que é sacro. É desviar a tua atenção daquilo que Deus ele já preparou para ti. E às vezes um desvio de atenção é o suficiente para você empurrar a tua bênção para mais longe. Eu falei aqui ontem. O povo de Deus está na entrada de Canaã. Na entrada de Canaã. A palavra diz que os espias voltaram. Voltaram, Cristian, que o cacho de uva era trazido numa verga, num galão, né? Como chama aqui. Né? Aquelas varas que carregava lata. Eu lembro disso. Eu lembro que lá para casa a gente chegou a carregar água nesses negócios. Era um pau com as latas do lado. Um galão. E a palavra diz que trouxeram numa verga, num galão, né? Digamos assim, um cacho de uva. Digo, meu Deus do céu, uma uva dessa é do tamanho de uma bola de futebol, dá para jogar bola com ela. De tão promissor, de tão abençoado que era aquela terra. Aí, enquanto 2, diz aí, tamanho das uvas, olha o que Deus tem preparado para nós, o restante vai dizer, não, o povo lá é gigante, vai matar a gente. Não vai dar certo não, Deus trouxe a gente aqui, foi para morrer. Preste atenção que você escuta. Aí Deus olha para Moisés e diz, Moisés, fala o seguinte, volta todo mundo. Essa geração incrédula vai andar no deserto até o último cair. Mas a eles eu não dou. Ainda diz, com exceção, o próprio Deus com a boca dele para Moisés. Moisés, em exceção, Josué e Caleb, filhos de Nun. Esses veem o que eu vejo. Esses estão comigo na fé. O restante vai morrer tudinho. E precisar passar 40 anos andando em círculo no deserto. Porque se você for olhar no mapa do Egito, de onde eles saíram, atravessou o mar, do mar até Canaã. Salva a memória, eu posso estar errado, eu vou aqui falar, mas talvez eu possa estar errado. Eu acho que parece que no máximo 15 dias de viagem você atravessa. Você atravessa o deserto. E a palavra diz que essa travessia tinha nuvem, tinha coluna de fogo, Deus dava todas as condições e o camarada ainda acha que levou ele para morrer. Lembra que eu disse que tem crente que é Deus abençoando ele dizendo, não acredito não, Jesus, você está fazendo isso comigo. Não acredito, oh meu Deus, não acredito não. Aí eu não entendo o que é que ele quer. É o camarada chegar na frente de Canaã, vislumbrar Canaã, vislumbrar o que Deus preparou e ele precisar voltar para morrer. Que ele teve fé para chegar até lá. Já viu aquela história? Nadou e morreu no seco? Chegou do outro lado e morreu no seco? Nadou, passou por águas profundas no raso, que ele já está cansado, era só ficar em pé, ele desfalece e morre afogado. Fica de pé agora. Entenda que você precisa ter um estreito com Deus, e não interessa quem está escutando vai deixar de escutar, mas quem tem que escutar é Deus. Não vai abrir o teu coração, não vai rasgar a tua vida, não vai expor a tua família, para quem não entende. A gente observa que essa mulher, Ana, ela chorava, angustiada, ela orava, ela balbuciava, mas a palavra diz que não saía uma palavra da boca dela. Ela mexia os lábios, mas não tinha ninguém que entendesse o que ela estivesse falando, porque o que ela estava falando, a palavra diz, estava no coração, e era do coração dela para o coração de Deus. E muitas vezes pessoas dentro da igreja, Eli era profeta, filho, era pai, Eli era profeta e era pai dos sacerdotes dentro da igreja, e não entendia o que estava acontecendo. E às vezes você está dentro da igreja, pessoas dentro da igreja não entendem o que Deus está fazendo com você. E você não consegue entender o que Deus está fazendo com você. E pessoas dentro da igreja, às vezes, ainda vai minar a tua fé. Sei para quê? Não, irmão, não vai todo dia para a igreja, não. Precisa não. Para que campanha? Para que dizimar? Para quê? Tanto para quê?
Mas eu digo, para quê? É para tirar a tua fé. É para te matar dentro da igreja. Tem pessoas que morrem dentro da igreja que os próprios irmãos matam. Parece que o camarada está aqui do lado, ele faz assim com a faca. Fui eu não. Fura, esfaqueia, mata, tira a fé. O próprio profeta chega para aquela mulher e diz, mulher dessa está bêbada, está embriagada. Não, meu senhor, estou angustiada. O meu coração está amargurado. E eu falo com o meu Deus. Ali ele entendeu que estava se metendo numa coisa que não é para se meter. Uma vez um irmão, uma pessoa estava passando por umas necessidades, por uns problemas, e a gente se compadece, aí procura ajudar, e isso é certo. Mas eu aprendi uma coisa que hoje eu vou te ensinar, se você não sabe. Pergunte a Deus se é para ajudar o irmão. Você pode estar se metendo em algo que não é para se meter. E naquele dia a gente abriu o coração para ajudar, e Deus falou nitidamente no coração da gente, você quer ficar no lugar dele? Aqui sou eu que estou tratando ele. Sim, pai. Deixa eu sair de banda que não tem nada a ver comigo. E às vezes não tem, é Deus com ele. Ali o profeta entendeu, não dá para se meter, é ela com Deus. Está dentro da igreja, eu quero até dar uma palavra de exortação. Mulher, larga esse vinho, tu vem para a igreja todo dia bêbada. Quando a mulher abre a boca, o céu se abala, tudo se treme e ele sai de perto. Você está entendendo o grau de relacionamento daquela mulher com Deus? Nem o profeta. É as duas passagens na Bíblia que eu vejo que Deus age na vida de alguém e é tão extremo que nem o profeta entendia o que era que estava acontecendo. Uma é essa daqui, a primeira com Eli, a outra com Eliseu, quando o filho da mulher de Samaria morre. A sunamita, aliás, Samaria não, sunamita. De que ela vai correndo à procura de Eliseu, e Eliseu manda Giase, manda conversar, e ela chega nos pés dela para orar e chorar, e dizer para ele, eu te pedi algum filho. Olha só como o contexto também é família. Eu te pedi algum filho, eu não disse para o senhor que não me disse para mim, meu filho está lá em casa morto. A palavra diz que Giase chega para tirá-la dos pés, o próprio profeta diz, não tire não, que ela aqui está angustiada, e Deus não me revelou, que é só ela e Deus. O próprio profeta diz, e Deus não me revelou, não me fez saber. Ela já veio correndo de longe, Deus já poderia ter me dito o que era, e não disse. E ela está chorando aqui, e eu também ainda não sei o que é. Só quando ela abriu a boca foi que ele entendeu. Fecha os teus olhos. Abre a tua boca para Deus. Chama a tua atenção para Deus. Diga para Deus, Senhor, eu estou angustiado, eu estou amargurado. Tem algo que eu preciso tratar, mas o que eu tenho para te pedir não é para meu deleite próprio, não é para mim. Divide o que você está pedindo para Deus nessa noite, divide com Ele. Divide. Ah, Senhor, eu preciso de uma casa, mas para que é que você quer essa casa? Senhor, eu quero uma casa para que o Senhor reine, que o Senhor more. Eu não quero nem morar nela, mas que Deus more. Aquela mulher disse, para que você quer filho? Eu não quero filho, eu quero filho para devolver a ti. Ele vai ser consagrado a ti, vai ser um homem de Deus. A questão não é pedir, a palavra diz que não tem, porque não pede, quando pede, pede mal, porque você só pede para você. Aí eu te pergunto nessa noite, você como pai, você como mãe, você como uma pessoa que tem condições de dar algo para alguém, a tua motivação de abençoar, ela é maior ou menor quando você vê que o desejo da pessoa que está pedindo vai ser algo que também vai te beneficiar. Mostra para Deus que o benefício não é para você, não é próprio, é para o reino. Senhor, eu estou te pedindo isso. Eu preciso do meu lar, eu preciso da minha família, eu quero meu esposo aqui, eu quero meus filhos aqui, mas eu quero não só para que ele esteja do meu lado, eu quero que ele esteja contigo na glória. Senhor, eu quero que minha esposa esteja aqui, não é simplesmente para mim abrir a boca e dizer, eu, minha casa serviremos ao Senhor, é porque é uma alma, é uma vida que precisa ir para a glória, precisa estar contigo.
Divide com Deus as tuas petições. Divide com Deus as tuas necessidades. Santo Deus. Rasga o teu coração nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Ninguém já pisou nos santos dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Ninguém já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clama pela glória de Deus nessa noite. Faz a Shekinah de Deus descer. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clama pela
pela glória de Deus nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós chegamos até o Santo dos Santos. Te agradecemos, ó Deus, porque o teu sacrifício rasgou aquele véu. Não há nada, ó Pai, que separe. Não há nada, ó Deus, que possibilite o nosso acesso a Ti. A única coisa, ó Pai, que pode tapar os teus ouvidos chama-se pecado. Mas nesse momento eu quero te pedir perdão, ó Pai. Te pedir perdão, ó Pai, por toda carnalidade, por todo pecado. Tudo aquilo, ó Pai, que existe em mim, tudo aquilo que existe no teu povo, que possa impossibilitar um elo de acesso contigo. Nesse momento eu te peço perdão. Senhor, perdoa, livra, nos tira, e agora atenta para as nossas orações. Senhor, nós te pedimos pelos nossos lares, te pedimos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, nossas filhas, mulheres, esposos. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, te peço por cada casa que nessa noite está aqui representada. Senhor, em nome de Jesus eu creio, ó Pai, que cada um desses que o Senhor separou para aqui estar, cada um desses que nessa noite disse: eu vou à casa de meu Pai, eu vou adorar, eu vou sacrificar, eu vou louvar, eu vou engrandecer o seu nome, bendizer teu santo nome. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas na tua presença, ó Deus, nós te pedimos algo mais. Eu te peço algo mais para esses lares. Eu te peço algo mais pelas nossas casas. Senhor, em nome de Jesus, visita as nossas casas. Igreja, impõe as tuas mãos no sentido da tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa. Abençoa as nossas casas. Senhor, envia um anjo, ó Pai, para visitar os nossos lares. Senhor, repreende todo mal, todo aquele que se levanta, ó Pai, dentro das nossas casas para vir nos afrontar, para vir nos agredir, para me fazer chorar, para angustiar meu coração, para amargurar minha alma. Nessa noite nós determinamos que bata em retirada. Nós amarramos em nome de Jesus. Nós quebramos todo o grilhão. Nós quebramos toda a amarra. Porque o teu sacrifício, ó Pai, o único, ó Pai, o teu sacrifício, por ele, por si só já traz a libertação. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, como tu és santo, ó Deus, como tu és maravilhoso, e nós nos colocamos, ó Pai, no Santo dos Santos, em nome de Jesus. Amém, Deus.